Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Muitos assuntos importantes no nosso país hoje e assuntos de fora que têm a ver com o nosso futuro político, econômico e até com a nossa sanidade mental. Isso mesmo, a nossa sanidade. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever aqui no nosso portal, não esqueça de dar o joinha, todos vocês deem o joinha, mande os seus comentários para cá que são sempre muito bem-vindos. Gente, hoje, dia 26 de agosto de 2020, está se discutindo a permanência de Guedes no governo Bolsonaro. Se depender de aspectos morais, éticos ou de amizade, isso não vai acontecer, porque Guedes não foi para o governo Bolsonaro por patriotismo, por amizade, por empatia, por preservar algum direito ou interesse do povo brasileiro, não. Ele está ali para cumprir uma missão pragmática voltada a beneficiar os grupos econômicos que estão no topo da pirâmide econômica mundial. Ele não tem preocupação com o cidadão, com o povo. Ele tem feito o que ele pode para acabar com o aposentado, acabar com o cidadão trabalhador, com os direitos sociais. E agora o ponto de divergência dele está no fato de que Bolsonaro quer continuar com os bolsas assistenciais, o Bolsa Família, num valor mínimo, e Guedes quer tirar de pobre para dar para os mais pobres ainda, na visão de Bolsonaro. E aí uma coisa surpreendente. Talvez seja o único ponto de convergência do Bolsonaro com as correntes progressistas, de que Guedes está fazendo uma estratégia de tirar de pobre para dar para mais pobre ainda. Então, causou um curto-circuito, mas não espere que Guedes vá sair do governo por conta disso. Ele não está ali por conta de amizade. Não espere nenhum tipo de grandeza moral, grandeza ética, nenhum tipo de comportamento superior de uma criatura que está ali para não fazer nada de superior, apenas fazer negócios. Então é assim que eles estão se comportando. O Guedes não vai sair assim tão facilmente, não. É como eu penso, e a gente vai ter que esperar mais algum tempo para conferir se eu estou certo ou se eu estou errado. Bom, e lá fora, o que está acontecendo? Eleições norte-americanas, onde um conflito de ideias entre o processo civilizatório e o anticivilizatório, o apego à ciência ou o desapego, o respeito à luz ou respeito à obediência ao obscurantismo que está em julgamento por lá. Isso tem um impacto muito grande aqui, porque se o discurso negacionista, racista, divisionista, anti-ciência for derrotado lá, aqui no Brasil todas as pessoas que copiam esse tipo de discurso ficarão esvaziadas, não vão ter o que falar. Aliás, eles já reproduzem de uma forma requentada esse tipo de pensamento de Neandertal, do homem das cavernas, que os americanos mais lúcidos ficam apavorados e indignados. Eles até hoje não entendem como é que o povo americano conseguiu eleger uma criatura que faz tudo aquilo que Trump tem feito contra o povo americano. É bom lembrar que faz 30 anos que os americanos não têm um reajuste no salário mínimo. A previdência social deles é coisa para poucos, não tem direito a uma saúde universal, a educação também é um horror, e sem falar no desemprego, pessoas que não têm habitação, enfim, várias desigualdades que vitimam sobretudo aquelas pessoas que estão na base da pirâmide social norte-americana. A classe média americana está cada vez mais taxada e cada vez mais os super ricos acumulam mais poder e menos tributação. Coisas muito parecidas que acontecem aqui no Brasil. Então, lá nesse embate que está tendo nesse momento do eleitoral norte-americano, o partido que está no poder, o Partido Republicano, como uma ferramenta de distrair a sociedade, cria inimigos externos, cria inimigos imaginários e impõe uma série de medos na população norte-americana para que algo que nunca eles foram, ou seja, uma nação socialista, seja implantado lá naquele país. Os discursos são muito doidos, né? A gente pegando aqui, eu fiz uma seleção de alguns trechos assim, que tem a ver com esse papo, e eu começo aqui com a fala da primeira-dama norte-americana, que parece até uma encomenda, né? Também é a Dama 03. Aqui no Brasil, a primeira-dama também é 03.
os filhos de Trump se envolvem na política lá, também falam um monte de aberrações, os daqui do presidente brasileiro, a mesma coisa. Então, enfim. E o que chamou a atenção nessa fala, porque ela é uma modelo, né, não é uma pessoa talhada para a política, ela fez um texto ali e ela leu como se fosse um robô, ela não mexia com as mãos, só no finalzinho que ela deu uma risadinha, mas ela disse que se Trump, se o marido dela for eleito, eles vão combater firmemente o avanço do vírus nos Estados Unidos. No entanto, nessa cerimônia estava todo mundo sem máscaras, né? Ninguém estava se importando muito com a Covid, isso é quase um assunto proibido lá. Vamos conferir esse trecho aí, vamos lá. Country ever known. God bless you all, your families, and God bless the United States of America. Nesse final aí ela pediu para Deus proteger a família, proteger a América, né? Enfim. E aí você vai vendo que as pessoas aqui nessa cerimônia estavam todas sem máscaras. Então, a partir de quando é que vai se começar a combater a Covid nos Estados Unidos, né? Aliás, a Covid que está vitimando principalmente as pessoas mais pobres nos Estados Unidos e as minorias raciais lá também, né? Várias pessoas falaram nesse evento lá nos Estados Unidos. Aqui tem uma coletânea que eu peguei, a tradução é do próprio YouTube, é uma ferramentazinha muito legal no YouTube, né? Você pega ali na configuração, você traduz qualquer tipo de idioma, né? Então eu coloquei esse texto aqui só do YouTube só para ilustrar um pouco o que disseram algumas das pessoas dessa convenção republicana. Vamos conferir aqui. They want to abolish the suburbs altogether. No matter where you live, your family will not be safe. The vengeful mob that seeks to destroy our way of life. A party that wants to burn down the foundations of our country to the ground. Crime, violence, and mob rule. They'll disarm you, empty the prisons, lock you in your home, and invite MS-13 to live next door. With no hope of escape except death itself. Então, assim, vários discursos são muito parecidos com esses que são requentados aqui no Brasil, né? Misturam a religião com política, falam do direito dos americanos de andarem armados e que o subúrbio vai ficar cheio de gente que vai ameaçar suas propriedades, enfim, medo, medo e medo. E os americanos votando com medo acabam por darem a vitória a esses segmentos que simplesmente se voltam cada vez mais a protegerem os interesses dos mais endinheirados nos Estados Unidos. Essa aqui é a fala da senhora Kimberly Guilfoyle, que é nora do Trump, né? E que também é ligada ao Steve Bannon. E ela faz esse discurso requentado que a gente vê no Brasil também, que o medo que eles estão tendo se o Biden ganhar essas eleições, dos Estados Unidos virarem uma república socialista parecida com Cuba e Venezuela. Vamos conferir aqui. Puerto Rico. My father, also an immigrant, came to this nation in pursuit of the American dream. Now I consider it my duty to fight to protect that dream. Rioters must not be allowed to destroy our cities. Human sex drug traffickers should not be allowed to cross our border. The same socialist policies which destroyed places like Cuba and Venezuela must not take root in our cities and our schools. If you want to see the socialist Biden... Ela parece até uma pastora, né? Assim, me lembrou, foi impossível não lembrar, né? De falas da senhora Flor de Lis, porque esse pessoal se nutre desse tipo de antagonismo para fazer política, né? Aqui no Brasil, esse pessoal vai perder o discurso se o Biden for eleito nos Estados Unidos. O presidente brasileiro, ele consegue piorar cada vez mais esses discursos anticivilizatórios. Ontem, em pequenos trechos, no encontro que ele teve com a Associação dos Representantes, né, dos Bares e Restaurantes do Brasil, ele disse verdadeiras aberrações. Eu sei que muitos de vocês não suportam mais ver a criatura, mas é importante a gente fazer uma análise do texto para a gente entender contra o que a gente tem que estar o tempo todo lutando. Vamos pegar um trecho aqui da fala do presidente, como é que ele acha que deveríamos combater a Covid. Vamos lá. Quase de forma simultânea. Todos nós pegaríamos. E onde eu falei, não adianta correr. Nós temos que enfrentar, poxa.
Eu não sei que geração é a nossa, né? Não a nossa, que eu estou com 65, essa mais jovem que está aí, que não enfrenta os problemas. É igual numa guerra. Se você ficar dentro da toca, tu vai morrer. Tá? Você vai ter que atirar. E nós tínhamos que enfrentar o vírus. Bem. Bom, então para o presidente da República ficou claro aí que a questão de enfrentar o vírus é uma questão que está mais ligada a você ter grandes bíceps do que você ter inteligência, né? Se você sair, enfrentar o inimigo, né, de peito aberto, você vence o inimigo. Então, as conclusões ficam para vocês aí. Mande seus comentários aí, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre esse tipo de comportamento. Mas o mais bizarro para mim foi essa parte aqui. Vamos lá. Todos, né, na sociedade, entre eles aqui, o pessoal de bares e restaurantes. E dizer uma coisa para os senhores, meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Fui no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, né, para as 2 da tarde, até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, né, a galera que gosta de uma pimenta chega um pouquinho mais tarde, né, e eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. Em bons tempos, né, onde menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Tá? Inclusive cheirar um pipe de crack, sem problema nenhum. Tá? Gente, é impressionante como é que num pequeno trecho, o mais alto representante do nosso país é capaz de falar as maiores aberrações. Primeiro, ele achou natural uma criança de 10 anos trabalhar sem carteira assinada, né? Achou totalmente natural. Talvez esse tipo de situação, a gente não pode dizer que foi uma infância feliz do presidente da República, né? A criança sai da escola, vai para casa, almoça e depois vai trabalhar num bar porque o pai está impondo que isso seja feito. Um ambiente de adultos que estão bebendo bebida alcoólica, né? Fumando, enfim, falando as conversas próprias de um bar, né? De um boteco. E o senhor Ricardo, então, dono do boteco, ele deve ter contribuído muito para que o Brasil esteja passando pelas coisas que nós estamos passando hoje, né? Ele achou natural, o pai está o colocando ali, e mais, né? Que isso é muito mais vantajoso do que uma criança tá se drogando. Então, esse é o tipo de percepção, é o tipo de debate, é o tipo de discurso que é requentado pelas pessoas. É mais simples no nosso país que não tem essa capacidade de reflexão, porque não é fato que toda pessoa pobre, simples, seja uma pessoa condenada a não ter uma reflexão crítica, né? Senão a gente estava perdido. Mas isso acaba seduzindo muitas pessoas de baixa renda e pessoas de alta renda que dão apoio a esse tipo de criatura. Mas eu quero frisar vocês, vamos torcer muito para que essas eleições norte-americanas não deem a reeleição para aquela criatura que está lá, porque vai esvaziar o discurso dessa gente insana, dessa gente cheia de problemas que eles ainda não perceberam. Talvez uma consulta com um psiquiatra pudesse dar um norte para essas pessoas. Eu queria falar da forma como eles trataram a Maju Coutinho, mas eu fiquei tão indignado que eu não vou nem tocar nesse assunto com as coisas que eu recebi de algumas pessoas ligadas a esse tipo de pensamento obscurantista. Isso me fortalece ainda mais para estar aqui com vocês, lutando, conversando, amplificando os debates, porque se a gente não faz isso, quem fará, né? Então, gente, vamos em frente, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!